Muito bem, estamos aqui mais uma vez no, no intuito de dar uma leitura, de habilitar a possibilidade de entrar no texto, nos textos da disciplina. Desta vez a gente vai entrar em Socir, o caminho vai ser pensar o significante e o conceito de língua. Dois termos, significante e língua, que nos remetem àquilo que Freud tinha como seu instrumento, que é a sua orelha, a sua escuta. Escuta freudiana se faz possível por um tipo especial de posicionamento que evita dar sentido às coisas, que evita colocar-se na posição crítica de discriminar cada passo que o discurso vai fazendo e sustenta uma atenção flutuante. Nossa hipótese de trabalho vai estar fundamentada em que tanto o conceito de língua quanto o conceito significante são dois elementos que nos vão possibilitar uma atenção flutuante. Então, como é que se cria, por que motivo se cria, esta concepção para associar? Associar diz de entrada que é o conceito de linguagem, o objeto da linguística é um objeto muito complexo. No mínimo, sempre que ele encara alguma coisa, encontra duas caras, uma multiplicidade de caras que a linguística dá, dependendo de qual seja a postura do científico que se bota de olho sobre a linguagem. Então, um antropólogo vai ter uma perspectiva. Outra perspectiva vai ser a que tenha o gramático, que vai buscar as normas que está elaborando determinada forma de escrever, de fazer texto. A filologia, que vai buscar a origem de cada uma das palavras. Então, poderíamos numerar a poética e tantas formas que têm a ver com a linguagem. Então, rapidamente parecia ser um espaço de múltiplos domínios. Pois bem, o que ele propõe então? Que se era um bicho multiforme e heterocrítico que dependia do posicionamento do pesquisador, do investigador, do científico, que daria então essa construção, essas vias, é porque de fato a linguagem é um outro muito complexo, ou seja, um outro sobre o qual abordar algo de seus aspectos implica colocar, bom, o que eu quero encontrar nele. Então ele diz, não, eu vou, para trabalhar a linguística, eu vou a um ponto, a um cerne, vou tentar situar aquilo que é o elemento, mas que não se vai confundir com outros aspectos. Ele tenta marcar algo que seja mais constante dentro da linguagem e aborda assim algumas características específicas. Assim, ele se pergunta, em primeiro momento, como se compõe a língua. Ou seja, o fato das pessoas estarem com palavras, essas palavras se conformam por vogais, se unem a consonantes, assim se conformam sílabas. Ele vai à origem, à unidade mais pequenina que ele nota na linguagem. Ele diz, se compõe tanto de signos vogais quanto de outro cara que escuta, de imagens acústicas que a pessoa capta. Não é só essa duplicidade, sino que ele encontra outras duplicidades. Cada vez que se produz um som, a pessoa que escuta encontra uma ideia, o que ele vai denominar mais à frente de conceito, de significado, essa ideia que parece citar uma ideia que se constrói em um lugar de vínculo social. É uma situação em que se coloca então essa característica de que a língua é um fato, uma convenção que se comprova socialmente.
e ao mesmo tempo ele diz outra característica, né, que ele coloca. Né? Por uma parte que tem esse vínculo temível, diz ele, entre o som e a ideia. Não sei que resultou temível para ele, mas quando uma pessoa da capacidade deste autor se espanta ante alguma coisa, provavelmente seja porque enxerga a grande dimensão de aquilo que ele escutou. Ele estava na borda do que o sujeito se compôs, seu recalcado. Os anagramas de Saussure justamente apontam a observar que algo no som determina aquilo que está recalcado, que é aquilo que é o significado. Talvez seja isso, mas aparece então, em primeiro lugar, que tem som e tem ideia, em segundo lugar, que é um fato social e que é ao mesmo tempo que é histórico, que nos chega desde antes que a gente chegue ao mundo, a gente embarca na linguagem e singularmente a cada instante a reproduzimos, ou seja, é atemporal. Observem quantas características tem de proximidade com o inconsciente, né? De proximidade com alguns conceitos, né, que a gente pode estudar em torno do inconsciente. Bem, desse aglomerado confuso, que seria tantas ciências abordando tantos aspectos da linguagem, se coloca então algo que seja, diz ele, satisfatório para o espírito, né? Que o espírito encontre um conceito que dê de alguma forma algo onde se amarrar. Então ele diz que vai notar que um ponto de sentido para o conceito que definiria a língua é justamente essa característica de ser um sistema que funciona por classificação, né? É um princípio de colocar uma ordem, uma classificação. Pois bem, sempre vai se observar que essa classificação não é natural, sino que se coloca como algo que é da ordem de uma convenção social. Pois então, não é o fato de poder se comunicar simplesmente o que vai dar características ao humano. Linguagem tem linguagem das abelhas, linguagem dos golfinhos. No entanto, a capacidade de classificação, a capacidade de um povo constituir uma língua, isso vai ser o especificamente humano. Essa classificação que vem pela história, que o sujeito humano se embarca, que parte dela permite discriminar ideias ou conceitos, imagens mentais, pensamento, que ao mesmo tempo estará em relação com o som, com o significante. A relação dessa proposta de vincular o som, ou seja, o significante ao conceito, vai ter suas diferentes possibilidades de leitura. Uma delas está na gramatologia, na obra de buscar anagramas também por parte de um texto que eso sí no publica, no publica ni o curso de linguística e também não publica os anagramas. E bem, Saussure vai apontar seu trabalho para marcar então quais são os limites onde seu conceito de língua está se formando. Então, vemos ele, logo de discriminar que existem as ideias como conceito, existe também um canal onde minha fala evoca o conceito do semelhante, o que o semelhante tem embaixo da telha. Né? Lá, do outro lado, vem um conceito que evoca alguma ideia de minha parte. Pois então, nesse intercâmbio, se vê que a língua é um fato social e complexo, né? Porque se ajusta de algum modo a partir das características fonéticas de cada pessoa. Né? Vocês podem encontrar de região em região
de indivíduo a indivíduo, diferentes formas de pronunciar as letras, as palavras, mas, no entanto, pertencem a alguma mesma comunidade linguística. Se comunicam. Nessa parte ele nota um lado físico, que é a fonética, em tanto se produz pelos órgãos de fonação, que é diferente da parte puramente psíquica, que está além, inclusive, da própria execução da fala. Porque, de algum modo, se pode executar a fala por uma parte, mas sem executar a fala também se pode pensar em um poema, uma ideia lembrada, um conceito por elaborar. O pensamento, então, particularmente, se liga de tal modo à fala que pode até ser norteado pelo seu som. A partir disso, a gente pode observar que o Saussure, então, vai dar uma espécie de vazamento a nível do que a gente escuta, e essa base, esse elemento vai ser o que ele diz um liame. Eu fui buscar no dicionário e você vê que liame sempre dá liame, sempre nos dá a ideia de uma rede, de uma textura. Essa textura, que tem sua flexibilidade, vai dar a possibilidade de que o sujeito se insera nela, mas se insera a usufruir de um tesouro significante. Ele se pergunta, bom, e como se forma então essa língua? A fala de cada um de nós. Eu, quando estou falando, falo de modo independente. Eu sou, como diria ele, sempre senhor. Cada indivíduo é sempre um senhor. Na página 45 ele diz daquilo que é sua fala, sua parole. A palavra de cada um é escolhida por nós. No entanto, esse indivíduo que no instante que fala, nesse fio de tempo que vai traçando sua fala, esse tempo que decorre, é muito fácil de distinguir do que é a língua como um todo. A língua que está presente, ele diz uma metáfora bem bonita, ele tenta imaginar que se ele pudesse abarcar todas as imagens verbais, todos esses sons, se ele pudesse abarcar todas essas imagens de todos os indivíduos, teria então toda a rede que constitui a língua. Ele pretende abarcar tudo, mas esse tudo, que seriam todas as palavras que poderiam ser faladas, só existem virtualmente, porque nenhum indivíduo tem todas as palavras. Observem a ousadia dele, de tentar então imaginar objetos, um objeto que de fato é existente, porque ele vê cotidianamente que as pessoas falam, pensam, se relacionam a respeito de ideias muito complexas, mas também tem seus limites, aquilo que dava temor para ele, essa distância entre o som e o conceito. Que como é que isso se forma socialmente? Então era um limite de tentar andar nas bordas, no desfiladeiro do significante. De aí, então, ele vai passar a fechar na página 46, podem marcar, ler com atenção esses 4 elementos constitutivos, essas características da língua. Em princípio, ele diz, não se trata de algo que seja só interior ao sujeito, sino que é algo que vem de fora e permite associar um som em um circuito a um conceito, a uma imagem. Um conceito a uma imagem acústica. Sempre essa relação se estabelece como se fosse um contrato. Como se fosse, como a gente vai assinar um contrato, e coloca, a partir de agora o mate será tomado amargo. E um contrato entre algumas pessoas em que vem algo de verdadeiro, algo que poderia de algum modo ser apoio ao espírito. Ok, esse contrato, isso que vai fechar, vai ser para uma comunidade essa relação onde a língua não se modifica, cada palavra, cada som corresponde a tal conceito. Em segundo lugar, ele vai distinguir, logo que um contrato, uma operação social,
a língua é distinta da fala. A fala se executa individualmente, a língua pertence sempre com esse liame, como essa rede social. Existe a relação de que tanto o som quanto a imagem acústica que provoca e o conceito, são igualmente essas duas partes, a imagem acústica e o conceito, a ideia que evoca, são igualmente elementos psíquicos. No entanto, são concretos, e se operam por associações, por elementos constituídos socialmente. Desse modo, então, ele já tem feito uma primeira discriminação e logo avança para ver o que se compõe aquele elemento mínimo, que seria então para ele o signo linguístico. Então, a gente vê que ele avança discriminando basicamente as palavras das coisas. Ele, na primeira forma, na página 105 de nosso texto, de curso de linguística geral de Saussure, ele vai situar em primeiro lugar uma distinção de algumas figurinhas, faz uma árvore e coloca a árvore, faz um cavalo e coloca em latim equos, um caballo, seria em espanhol, um cavalinho. Então, desse modo, ele, com a figura, quer representar o conceito que seria evocado, e com a palavra, que é a imagem acústica, aquilo que entra como som, que nosso ouvido capta e que evoca algo psíquico. A gente pode notar diferenças, por exemplo, entre um nordestino que diga a palavra cachorro, um carioca, alguém do norte do Rio Grande do Sul. Esses sons aparecem diferentes, mas uma convenção faz com que as pessoas reconheçam essa ordem fonética pela similitude e pelo contexto onde surge, que se trata daquele quadrúpedo que late. Bem, vamos lá, ou seja, como ele vai avançando, dá para ver que ele passa, então, dessa primeira ideia entre a figurinha e a palavra, ele vai observando como essas características levam a pensar em uma imagem acústica que seja equivalente, então, à palavra, e a figurinha como se fosse o conceito. Mas logo depois coloca: como a gente pode discriminar entre o conceito e a palavra quando uma palavra remite a um conceito que é a palavra? Por exemplo, cachorro. Se falam para um argentino, vai ser perro. Mas perro é a ideia ou é a palavra? Bom, para evitar essas ambiguidades, ele então vai desdobrando, ou purificando, buscando vias mais específicas de nomeação, até chegar a uma única palavra, a uma única raiz, onde discrimina significante, como seria uma parte ativa, de um significado. O significado como o conceito, como o desenho, esse desenho de uma árvore, de um cavalinho, isso seria o conceito muito abstrato que cada um de nós vai imaginar segundo as nossas próprias experiências subjetivas. E, por outro lado, como significante, vai colocar aquilo que é a imagem acústica que evoca o conceito. É uma distinção que ele faz de aquilo que é o signo linguístico, cuja natureza é psíquica. Mas não por ser psíquico é totalmente abstrato, porque na hora em que as pessoas falam, mostra que a língua é concreta. Ou seja, aquele que escuta em psicanálise não está flutuando em abstrações. Ao contrário, diria Saussure, desde a perspectiva de Saussure, se Saussure tivesse observado o trabalho de um analista, coisa que não fez porque pertence a outro ambiente, mas não dá para pensar que com esses instrumentos ele poderia ter observado: olha, é algo muito concreto, é aquilo mesmo que eu encontrei
lendo os textos clássicos de Virgílio, isso que ele analisava, e encontrava uma repetição de sons. Isso é o que o analista está fazendo. E através disso ele observa como se orientam, se discriminam, se recortam os pensamentos, se discriminam os objetos, se nomeiam as perdas, se produzem perdas a partir de rupturas de contrato, de modificações de ambiente, de renúncias necessárias que o sujeito poderá fazer, tudo aquilo que faz parte do processo de uma escuta tem como raiz algo muito concreto, que é esse instrumento da linguagem. A partir disso, então, a gente vai vendo como ele discrimina, então, essas impressões psíquicas, que seriam as imagens acústicas, e vai dar, então, a ideia de uma união, né? Uma união entre a palavra e a coisa, diríamos, basicamente, ou o significante e o significado. Ele vai, então, a dar algumas características que vão a tornar bem específica esta ideia de escuta. De modo que, quando se escuta, não se escuta o som que seja material por a própria sonoridade de uma batida contra uma madeira, por exemplo, né? É som material. No entanto, a materialidade do significante consiste na oposição que tem a outras palavras. Ou seja, a classificação da língua faz que os significantes que a compõem se produzam como tal a partir das diferenças. Será então a diferença de significante a significante e a semelhança entre as coisas que irá produzir uma possibilidade de classificação. Observen o carácter psíquico que ele está dando. É um carácter psíquico que agora se amarra a determinados elementos pontuais que podem ser escutados, em uma ordem de cadeia, que pode ser escutado em uma ordem associativa, nos dirá ele mais na frente. Bem, essas são as ideias que ele vai estar colocando nesse vínculo entre significante e significado, até chegar a dizer que tem dois princípios que ele quer considerar, considera talvez por serem fundamentais. Um deles é a arbitrariedade desses signos linguísticos. Essa união entre o significante e o significado é uma convenção. Se faz como um contrato social inconsciente, mas que chega antes da gente estar no mundo, já as palavras se vinculavam e a gente entra nesse mundo sabendo que tem que com uma certa assimilação dessa relação entre a palavra e a coisa que nos evoca. Sobre essa relação, então, ele vai dizer, olha, podem existir pantominas, formas de expressão. No entanto, não é uma questão que seja muito regular como a língua. Por exemplo, é arbitrário também. Por exemplo, aqui um gesto que eu fiz, não é muito significativo, mas se tu vais para a Grécia e faz assim para alguém, é mais ou menos como fazer assim. Ou seja, é algo, quase uma agressão. Assim que se vão para a Grécia, evitem botar a mão na cara do outro. Desse modo, a gente vai vendo que a arbitrariedade do signo linguístico indica que a relação entre a palavra e a coisa é sempre uma situação de junção psíquica e que, assim como o símbolo teria os símbolos em geral, né? Sempre tem alguma indicação um pouquinho para o que querem evocar, o significante não, o signo linguístico não. É uma distinção interessante. Observen quanto, por exemplo, teria o símbolo da justiça. Né? A justiça pretende ser justa. Né? Aí então ele coloca uma balança, uma justa medida. Quando tu vês
né? O pessoal do direito, eles evocam essa tentativa deles de serem justos. Implica toda uma forma de classificação que eles têm muito particular deles, né? Já o significante é vazio. Pretende justamente através de esta sua arbitrariedade, quando alguém escuta a palavra mate. Então tu diz agora mate e vai, mudou o sentido. Então, a gente tem ante a palavra, quando a gente dispõe de uma língua, uma rede de significantes, que não está previamente estabelecido o significado, constantemente tua orelha te vai levar a ver em que contexto essa palavra se situa. Desse modo, bom, muitos de nossos estudos de formação vão apontar a quê? Apontam ao xiste, a substituição de palavras, signorelli por Botticelli, por Boltraffio, o apagamento de alíquots, o surgimento de relíquia, liquefazer, liquidez. Ou seja, a gente fica meio engatado no conceito, meio engatado no significante, e aí pela frente a gente faz da escuta um processo de acolhimento do semelhante que sempre aponta àquilo que isso servia como temível, a relação entre o som e o conceito, que são ao mesmo tempo sociais, mas ao mesmo tempo singularmente cada sujeito se coloca como guardando essa relação entre a lei e aquilo que pode usufruir. Por uma parte, usufrui da linguagem e de muitas outras coisas, vai usufruindo com gozo e prazer, mas ao mesmo tempo sempre numa ordem de linguagem, numa ordem de social, de externo, de normatividade. Dá para pensar o temor, talvez, de Saussure, era o temor de estar no cerne de aquilo que se constitui como base do humano, sua desumanização, ou a desumanização de seus impulsos, entanto atinge esse nível de liame que corresponde já ao grande outro. Pois bem, teremos então alguns exemplos. Um exemplo que eu gosto, que aqui ninguém se salva da classificação, nem os cachorros. Por exemplo, ele aborda as onomatopeias. Onomatopeia, quando um cachorro late, como o humano imita. Olha lá, tem um cachorro latindo. Como é que faz? Au, 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 au. Olha só, diferente. Lá em Cañada de Gómez, onde eu nasci, em Santa Fe, Argentina, quando um cachorro latia, fazia guau, 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 com G. Interessante, né? É muito pessoal acha cômico isso, né? Mas justamente, ou seja, é o que te dá que não só o signo linguístico, tudo é uma convenção em termos de linguagem, até o jeito como abordamos as cachorras, os cachorros, etc. E o segundo princípio, além da arbitrariedade, me parece que é o mais importante em nossos dias, né? Poder situar esse caráter lineal do significado. De carácter lineal seria que uma palavra vem detrás da outra, né? E se situa em uma só dimensão que é mensurável em tempo e espaço. Diferente do objeto que nos é comum, aquilo que gostamos, essas noites de carnaval intermináveis, não. Se trata aqui já não de aquele gozo, se trata de algo que puramente existe a palavra em termos de espaço e de tempo. É mensurável em uma linha. Essa linha vai possibilitar relação de palavra a palavra, previamente estabelecida mais ou menos pela gramática. Pode mudar? Mudar? Pode. Entanto, nesse sentido, se apresentam em formas de cadeias significantes, cadeias associativas. Se existe um tesouro significante lá que forma o liame de uma rede de muitos indivíduos, no momento em que eu falo, pego um significante, ligo ele a outro significante e vou fazendo cadeia. Sendo que cada significante deles é vazio, porque o que ele contém, seu conceito,
é arbitrário, só vai ganhar seu sentido da relação de significante a significante. Que tem a ver a isto com a psicanálise? Então tá, vamos a retomar uma ideia que se trata que Freud não queria escutar nem a Liquis, nem queria escutar o rapaz que ia em trem com este que escutava a história do turco. Ele só podia fazer seu ofício se não fazia críticas. Ele deixava a crítica para depois, implica uma postura. Justamente o que o significante, estando vazio de sentido, te liberta de críticas. Que vai criticar se ainda tu não escutou o cara? Pois então, imaginem que a gente tem uma língua que é comum. O cara pode falar das mais terríveis angústias, mas como pertencemos dois ao mesmo liame, aparentemente ele está maluco, mas se ele fala, eu posso acolher ele nessa rede, que é a rede da linguagem. É a garantia, é a principal garantia da humanidade que eles falam. Então, mesmo em uma situação de alto grau de angústia, a gente acolhe porque tem a língua. Com a língua que acolhe, vai pegar um significante que não vai dar crítica e vai deixar que ele comece a fazer seus recortes, suas distinções, suas nomeações em diferentes lugares onde vai poder então resituar o lugar do sujeito que, apropriando-se da fala, ele é senhor da língua e ativamente ele vai conseguir resituar posições a respeito desse grande outro que era a língua, que está na linguagem. Pois bem, serve, sim. De fato, a partir disso sim, a gente vai escutar o semelhante com muita mais calma, muito mais tranquilamente, porque não importa o sofrimento, se vai viver ou morrer, não interessa se a pessoa, qual será o limite, o liame que ele esteja, o limite do desfiladeiro do significante que ele esteja assinalando. A gente sabe que enquanto ele fala, vai estar dentro da rede significante, vai ter vontade. Seu impulso vai se colocar nessa ordem do deslocamento metonímico. Então, para isso já é um instrumento. E o fato de que se dê em forma, no segundo princípio, nesse caráter lineal, te dá também uma espécie de noção que tu vais ter que trabalhar muito aberto ao sinsentido, muito aberto àquilo que do recalcado, ou seja, de aquilo que ainda não surge na primeira linha, possa surgir em outros pontos da rede. De aí que o esquecimento, as mudanças de sentido, as ironias, os chistes, as metáforas, as comparações, as buscas arbitrárias por um outro, mais um exemplo, tudo aquilo que vem como elemento ou erros gramaticais, enfim, tudo aquilo que mostra que há um sujeito ou outro nessa linha é aquilo que também vai ser escutado. Sempre detrás de fato, de sustentar a interrogação. Pois bem, deixamos por aqui e nos encontramos logo para a discussão. Até mais, pessoal.